Quando você está criando tabela no banco de dados, uma coisa que é comum de acontecer é você errar o nome de um atributo, colocar um tipo de dados incorretamente. E geralmente você faz uso do comando drop table, né? Para poder apagar aquela tabela, fazer a modificação e recriar. Porque a gente tem que lembrar que a linguagem SQL é uma linguagem interpretada. Então, uma vez que você executa aquele comando, ele vai fazer essa execução e criar um objeto lá dentro do seu cluster de banco de dados. Então, se você tentar executar novamente o mesmo comando, ele vai dizer, por exemplo, no caso da criação da tabela, que já existe uma tabela com aquele nome. Então, muitas vezes você faz uso do drop table. Porém, a gente tem um outro comando que nos auxilia quando a gente quer fazer uma alteração na estrutura da tabela e não nos dados da tabela. Por exemplo, nós temos o comando alter table. Esse comando ele nos permite adicionar uma nova coluna na tabela, remover uma nova coluna, mudar o tipo de dados de uma coluna da tabela, renomear o próprio nome da tabela. Trabalhar com restrições, eu posso adicionar uma nova restrição, remover uma restrição. Então é muito comum, por exemplo, que você crie um atributo, mas esquece de dizer que aquele atributo é obrigatório, ou seja, aquele atributo é not null. Então você pode setar essa restrição usando o comando alter table. E por que ele é mais importante ou mais interessante nessa situação do que o drop table? Porque assim, se você estiver criando o banco de dados ainda e não tiver nenhum registro, tudo bem, você pode dar um drop table e depois dar um create table em seguida. Entretanto, se você já trabalhar em um banco em produção, um banco de dados de um empreendimento que você desenvolveu, que você está mantendo, ele já vai estar povoado de dados. Então, você dá um drop table, você vai perder todos os dados. Ou se não, você vai ter que fazer um backup de todos esses dados anteriormente, para em seguida dar um drop table, recriar a tabela com o create table e fazer o restore desse backup. Então, nessas situações, para o nosso trabalho do dia a dia, é muito melhor modificarmos o esquema do banco de dados, a estrutura das tabelas com o comando alter table. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse comando alter table, vem comigo. Então, pessoal, o alter table também é um comando pertencente à sublinguagem DDL, Data Definition Language, que eu falei em aulas anteriores. Essa linguagem ela serve justamente para definir os esquemas do banco de dados. Então, assim como o create table para criar tabelas, o drop table para apagar, a gente tem o alter table para fazer modificações nessas tabelas. Esse comando ele é usado tanto para você adicionar, como para você excluir ou modificar colunas em tabelas do banco de dados, e ele serve também para adicionar ou remover restrições. Então, aquela restrição de primary key, foreign key, de not null, de default, de check, essas restrições elas podem ser modificadas, adicionadas ou removidas em um dado momento do tempo usando o comando alter table. Para esse estudo, para esse exemplo, a gente vai utilizar uma tabela cliente. Essa tabela cliente ela tem os seguintes atributos, as seguintes colunas. Ela tem CPF, ela tem RG, ela tem nome, ela tem data de nascimento e ela tem um atributo ativo, que seria um atributo booleano, para dizer se a cliente está ativa no sistema ou não. Tá? E aí a gente vai criar essa tabela. Com base nesses comandos SQL, a gente vai criar essa tabela aqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro criar um banco, né? Então vou adicionar um novo script que aqui é SQL e vou criar um banco de dados, tá? Vou chamar de videoaula, tá? Vou criei aqui o meu banco, vou só atualizar aqui para que ele apareça, tá? Então, conectado nesse banco que eu acabei de criar, eu vou criar uma tabela cliente. Então, criei essa tabela aqui. Vamos visualizar essa tabela dentro do banco de dados que eu acabei de criar. Tá? Está aqui a tabela cliente, eu posso visualizar essa tabela e ele vai me mostrar aqui ó, as restrições de chave primária e as colunas que a gente criou com os tipos de dados, ok? Então, beleza.
Então, criado essa tabela, agora a gente vai utilizar o comando altertable para fazer algumas modificações, porque ela já está criada, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu posso fazer é adicionar uma nova coluna na tabela. Então, por exemplo, para eu adicionar, eu vou usar o altertable. O altertable, eu chamo a tabela, então, altertable, o nome da tabela, no meu caso, cliente, que é essa que a gente está usando como exemplo, add ou add column. Em alguns SGBDs você precisa só colocar o add e o column ele é opcional. Eu dou o nome do atributo, o nome da coluna que eu quero criar e o tipo de dados. Se eu fizesse isso na tabela cliente, seria mais ou menos assim. Digamos que eu quisesse criar um atributo e-mail que eu não criei no início. Então eu dou um altertable cliente, add column, e-mail, varchar de 50. Tá? Então vamos ver como é que fica isso digitando esse comando SQL. Então, alter table cliente, eu vou adicionar uma coluna. Essa coluna eu vou chamar de e-mail e o tipo de dado dessa coluna é varchar de 50. Tá? Aqui, como eu estou usando essa ferramenta, às vezes ele fica adicionando o nome do esquema. Não tem nenhum problema, mas só para vocês não se confundirem, eu vou apagá-lo. Ok? Então eu vou executar isso aqui. Pronto. Executei. Agora eu vou mandar visualizar, vou atualizar aqui essa tabela e vou mandar visualizar essa tabela para vocês verem os resultados. Então olha só, eu criei um atributo novo aqui, e-mail. Uma coisa que é importante especificar é que, como tabela é um elemento rígido, um esquema bem rígido, geralmente os atributos que você cria, ele vai ficar no final, né? Então os novos atributos eles vão ficar no final, mas definiu direitinho como a gente queria, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer é remover uma coluna da tabela. Então eu tenho o add column para adicionar e eu tenho o drop column para remover. Então a estrutura é a mesma do comando anterior. Eu dou alter table, passo o nome da tabela, dou drop column e digo o nome da coluna. Diferente do add column, eu não vou precisar, por exemplo, adicionar o nome o tipo de dado da coluna. Então, se eu quiser adicionar, remover a data de nascimento, eu dou um alter table cliente, drop column, data de nascimento. Vamos ver como é que fica isso. Eu vou criar, então eu vou alterar essa tabela, então alter table cliente, e eu vou agora apagar drop column data nascimento. Vou executar, executei, vou atualizar aqui a minha view e vou abrir a tabela para vocês verem novamente. Veja que agora o atributo data de nascimento não aparece mais na minha tabela. É importante salientar que, se essa tabela tivesse povoada de dados, todas as datas de nascimento dos registros que tinham ido para o espaço também, elas tinham apagado, ok? E aí você pode se perguntar, eu estou fazendo modificações na estrutura dos atributos da tabela, mas se eu quisesse mudar o tipo de dado, né? Então, por exemplo, o RG eu defini como numeric de 14, mas se não fosse esse o tamanho, se eu tivesse que adicionar, aumentar ou diminuir o tamanho, como eu faria? Para isso eu também utilizo o alter table. Então, é importante dizer também que tem SGBDs que seguem totalmente a SQL padrão, mas tem SGBDs que adicionam novas funcionalidades na SQL. E aí, por exemplo, nessa situação de eu mudar o tipo de dado de uma coluna, alguns SGBDs utilizam o alter columns e outros utilizam o modify column. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o SQL Server e o Access, eles utilizam o alter column. E o MySQL e o Oracle, o modify column, e o Oracle também o modify column 10G e posterior. Tá? Então é importante que vocês saibam que alguns dos comandos vão funcionar em todos os SGBDs, porque é SQL padrão, mas outros só vão funcionar em um SGBD específico. No caso, se eu quiser fazer isso no PostgreSQL, que é o SGBD que a gente está utilizando, eu vou ter que fazer assim, eu dou um alter table, chamo o nome da tabela que eu quero mudar, aí eu faço um alter column
passo o nome da coluna que eu quero alterar e coloco type e o novo tipo. Então, por exemplo, se eu quisesse alterar o RG, eu ia dar alter table cliente, alter column RG, type numeric de 20. Tá? Então eu faria isso para mudar de 14 para 20. Vamos ver como é que isso funciona. Então, alter table cliente, eu dou um alter column RG e passo que o tipo de dados vai ser um numeric, digitei errado aqui, um numeric de 20. Vou executar, executei, vou aqui atualizar a visualização e visualizar a tabela. Então, quando eu olhar aqui o RG, agora eu tenho aqui o RG como um numeric de tamanho 20, tá? Beleza, né? Eu posso também modificar o nome de uma coluna da tabela. Então, por exemplo, eu digitei errado e já executei o comando, ou então aquele nome não condiz mais com a realidade. Então, eu posso fazer um alter table, passar o nome da tabela, e aí agora eu vou passar esse rename column, nome da coluna, to novo nome. Então, se fosse aplicado na nossa tabela cliente, a gente faria um alter table cliente, rename column, eu vou mudar a coluna de ativo to situação. Então, a coluna ativo vai se passar a chamar situação. Então, vamos ver como é que fica isso. Alter table cliente, rename column RG to, RG não, desculpa, ativo to situação. Não estou colocando cedilha nem acento, né? Porque é definição de um atributo. Vou criar, vou atualizar a visão aqui e vou visualizar a minha tabela. E aqui, ó, veja que eu não tenho mais o atributo ativo, eu tenho agora só o atributo situação. E aí, você pode se perguntar, todas as modificações eu faço em cima dos atributos, mas eu posso, por exemplo, mudar o nome da tabela, digamos, não quero cliente, o meu chefe ou a minha organização preferia que ela fosse chamada no plural, ou dar um novo nome, então eu botei cliente, mas eu queria que mudasse para clientes. Eu posso fazer isso com o alter table. Nesse caso, vou usar o rename também, só que agora eu não vou mais renomear uma coluna, então não é um rename column. Então você vai dar um alter table, nome da tabela, rename to novo nome. E aí, no caso de cliente, eu vou botar alter table cliente, rename to, ou seja, renomeie para clientes. Vamos ver como é que fica isso. Então, alter table cliente, e aí eu vou renomear rename to clientes. Simples assim. Executo, em cima em tabelas mesmo, eu renovei, tá? Então agora vocês estão vendo que a tabela agora se chama cliente, então tudo certinho. Uma coisa muito importante, eu acho que é até mais importante do que as alterações que a gente fez até agora, é modificar as restrições da tabela. Porque muitas vezes você não definiu uma chave primária, tem uma nova chave estrangeira, você não definiu um atributo que era obrigatório. E isso você pode fazer com alter table. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar restrições, eu poderia fazer isso aqui. Eu poderia alterar a tabela, dar o nome dela, add constraint, eu dou um nome da constraint, se eu quiser, e defino essa constraint. Por que eu falo se eu quiser? Porque assim, eu particularmente quando eu estou criando, eu gosto de adicionar com o nome da constraint. Porque aí depois eu posso chamá-la diretamente. Se você não fizer isso, você vai deixar a cargo do SGBD. E isso é um pouco arriscado, né? E aí você tem, por exemplo, no caso de cliente, eu posso fazer um alter table clientes, porque agora a minha tabela está no plural, e eu vou adicionar uma constraint para o RG único. Porque lá, por exemplo, em RG, do jeito que minha tabela está atualmente, eu posso cadastrar vários clientes diferentes com o mesmo valor de RG. E isso não é para ser aceitável. Então agora eu estou adicionando uma restrição, veja só, sem apagar a tabela, sem
modificar o atributo? Eu modifico a restrição desse atributo. Então eu vou adicionar uma constraint que eu vou dar um nome para ela. Nesse caso eu chamei de RG único, mas pode ser qualquer um, e vou chamar que o tipo, a definição dessa restrição é a restrição de unicidade. Ok? Então vamos ver como é que isso fica. Vou dar um alter table clientes add constraint. Estou adicionando uma restrição, vou dar o nome para ela, RG único. E agora eu vou dizer que tipo de restrição eu vou adicionar. Uma restrição de unicidade, de unique. E quem é o atributo que vai ser único? Eu quero que o RG seja único. Então, fiz isso, vou executar. Agora eu vou renovar isso aqui. Vou visualizar a tabela. Se eu olhar aqui na aba de restrições, eu vou ver que agora, ó, aquela restrição que eu acabei de criar, do tipo único, foi adicionada à minha tabela. Então, perfeito, muito bom. Da mesma forma, eu posso remover restrições. Então, por exemplo, eu posso querer que o RG possa ser igual para outras pessoas. Não sei porque eu vou querer isso, né? Mas eu posso, em algum atributo, ter esse tipo de situação. Então, ao invés do add constraint, eu dou um drop constraint. Eu não preciso passar a definição, só o nome da restrição. Tá aí o porquê que é importante você dar nome para todas as restrições que você for definir. Porque senão o SGBD vai deixar, você vai deixar a cargo do SGBD criar esses nomes e você não vai ter segurança de que ele vai fazer da maneira correta. Então, um alter table clients, drop constraint RG, né, único. Então, eu faço e apago aquela restrição que eu acabei de criar. Tá? Só faz o efeito contrário. Não mexe nada no atributo, mas mexe nas restrições desse atributo. Eu não vou demonstrar porque é autoexplicativo, né? Vocês podem fazer o teste aí e a gente depois vê como é que fica. Se der algum problema, vocês reportem aqui nos comentários, ok? Então vamos continuar. Uma situação também bem específica na questão de adicionar ou remover restrições é que você pode alterar um valor padrão. Por exemplo, naquele atributo ativo, que agora se tornou situação, a gente tem que a situação, por padrão, ela é true. Ou seja, o cliente, por padrão, ele está ativo. Mas eu posso querer remover, eu não quero mais um valor padrão, ou eu quero mudar o valor padrão. Isso eu também faço com o alter table. E aí eu posso adicionar um valor padrão, no caso eu tenho esquecido. Então eu vou fazer, ó, alter table, nome da tabela, alter column, nome da coluna, set, default e o valor. Aplicado ao nosso exemplo, eu ia alterar a tabela clientes, vou alterar a coluna situação, setando o default para true, tá? Da mesma forma, eu posso remover. Então, eu posso não aceitar mais um valor default e quero tirar esse valor default. Então, eu dou um alter table, nome da tabela, alter column, nome da coluna, e agora eu dou um drop default. Então, no caso da situação, eu não quero mais um valor para cliente, um valor default para a situação, true. Eu quero que possa botar qualquer valor, né? Então, eu vou botar lá alter table clientes, alter column situação, drop default. Então, agora ele não tem mais aquele valor default de true e nem vai ter false, e você vai colocar a seu critério, ok? Uma outra situação também é o que eu falei lá atrás, que os valores de not null, eu posso, por exemplo, ter esquecido um atributo que ele era anteriormente opcional, ele passou a ser obrigatório e vice-versa. E isso é importante que a gente adicione. E eu faço esse set com o not null. Então eu posso adicionar a restrição not null em uma tabela. Para isso, eu faço bem similar ao que eu faço com o default. Eu dou um alter table, nome da tabela, alter column, nome da coluna e set not null. Então, no caso do e-mail, o e-mail que eu criei lá atrás, eu não defini como set not null, mas eu podia dizer, ó, o e-mail passou a ser obrigatório. Então, eu alteraria a tabela cliente, alteraria a coluna e-mail e setaria para not null o atributo e-mail. Ou seja, todo mundo que fosse cadastrado deveria ser obrigatoriamente colocar o valor para o e-mail. Beleza? E eu posso remover, posso fazer o contrário. O e-mail passou a ser obrigatório, mas nem todo mundo tem e-mail. Então eu posso remover, então eu só trocaria o set por um drop.
Então, no caso do nosso exemplo, a gente teria alter table clientes, alter column e-mail, drop not null. Então, simples assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa um like aqui no vídeo para ajudar. Compartilhe esse vídeo para o maior número de amigos que você possuir, tá? Então, se esse conteúdo foi bom para você, compartilhe. É sempre interessante a gente compartilhar todos os nossos conhecimentos. Então, bons estudos e até a próxima videoaula. Abração, pessoal!